Vamos lá, Dani? Vamos. Quais foram aí as respostas? A maioria acertou, colocou carta. Muito bem. Mas a Isamara e a Camille colocou notícia e a Tainara colocou reportagem. Talvez elas tenham pensado na questão de que ele traz informações, né? Porque a carta, ela era para informar mesmo que eles tinham encontrado, e há uma parte de muita descrição, embora a gente tenha pulado, né, essas partes por conta de didatizar a coisa aqui, mas talvez tenha sido por isso. Vamos lá, atenção, meninas. Vamos verificar porque então é uma carta, né, Andréia? Isso, que a então, maioria colocou, e se é uma carta. Sim. Vamos lá. Quanto à estrutura, então, né? O Isaac colocou a estrutura da carta. Não entendi exatamente o que ele quis dizer. A Larissa colocou a construção do texto, a forma de falar. Eu acho que eles não entenderam. Não, acho que eles estão indo para a terceira, quando eles estão falando. Não, tá na segunda mesmo. Ah, tá na segunda? Tá. E a 3 do entendimento, eles colocaram as palavras formais, que foi o que dificultou, de repente, o entendimento. Tá, então vamos voltar na segunda. Então, a estrutura. Nós temos o quê? Um chamamento, né? Que é aí o Senhor, que é o vocativo, e ele precisa estar aí entre vírgulas, né? A gente tem uma data, a gente tem o local, a gente tem a despedida e tem a assinatura. Dá até pra gente, né? Voltar aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, o Pero Vaz de Isso. Caminhas, né? Que naquela época isso vinha no final, hein? Agora a gente tem isso lá no comecinho. Exatamente, né? olha lá. Sexta-feira, 1º de maio de 1500, né? Isso, e assinando, beijo as mãos de Vossa Alteza, né? Se despedindo e tal, ok? Então, elementos da carta, né? E a terceira, que é, para você, o que pode ter dificultado o entendimento do conteúdo, né? Alguns colocaram aí a forma de escrita, então a forma, sim, a forma de registro, certinho. Outros colocaram as palavras, né? Sim. O vocabulário. E algumas vezes também A ordem, a linguagem. A formalidade. Sim. O linguajar diferente, a Rafaela colocou. Muito bem. E a ordem indireta das frases, né? O que a gente encontra também muito em poema, que talvez dificulte às vezes, né? Sim. Por conta de você tentar fazer o ritmo direitinho, tentar rimar, você inverte e aí dificulta, né? E aí a gente começa a procurar o sujeito, né? Para ver por que está concordando, mas por que o verbo está aqui? Tá antes, de repente, do sujeito que está lá Isso. atrás, no final da frase. Exatamente. Vamos lá. A quarta questão, a quarta e a quinta, na verdade, nós vamos fazer juntos, né, Dani? Sim. Então, eu vou ler a quarta. Pode abrir o chat, então. Pode abrir. Vão respondendo, vão participando, a gente vai deixar aberto. A quarta questão. Pero Vaz de Caminha dirige-se ao seu interlocutor de duas maneiras. Quais são elas? Você já deu dica, hein? Eu já dei dica, hein? Eu já dei dica de tudo isso. E a B? A letra B. Uma dessas formas de tratamento revela o papel social exercido por esse interlocutor. Identifique. Papel social, de repente, para deixar claro, qual é o papel social da Andréia hoje e o meu papel social hoje na aula com vocês? Qual é o papel de vocês hoje? Isso, entendeu? exatamente. Uma dica, a gente não dá a resposta. Uma dica. Deixa eu falar mais um pouquinho do papel social. Ao longo do dia, na verdade, é como se nós utilizássemos máscaras, certo? Não é no bom sentido que eu estou falando isso, tá? Uma hora eu sou a professora Andréia, uma hora eu sou a esposa Andréia, uma hora eu sou a mãe Andréia. E para cada uma, olha, de 3 situações simples, eu utilizo uma linguagem diferente, certo? No sentido de eu adapto, né, a minha... De acordo o com modo, o contexto, isso, de quem vai receber a informação, exatamente, do tipo de diálogo, né, exatamente. Andréia? Eu saindo daqui, eu não sou mais a professora Andréia, eu sou a colega, amiga da Dani, Andréia, entendeu? Já é outro esquema, outra linguagem. Então, vocês imaginem se a gente conseguisse, acho que nós teríamos menos problemas, né? Se cada um se colocasse na sua posição social e entendesse que a partir dela você vai montar o que você pode, o como você vai falar,
né? Em que momento nós teríamos menos intolerância. Ah, com né? certeza. Se a Menos gente intolerância. soubesse, inclusive, falar com quem falar, quando falar, como falar, né, Andréia? Né? Porque é mentira aquela coisa que aparece na internet que, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, sou verdadeira. É o sincericida. Se você não aguentou, né? o problema é seu. O sincericida é assim. Sincericida. E aí, ó, todo mundo vai se afastando, Verdade. certo? Então, tomar cuidado. Porque é o modo como a gente fala que é muito mais importante do que o que a gente fala. Né? Até porque se eu disser assim, ai, bonitinha, esse bonitinha, ele foi irônico. Não necessariamente ele quis dizer né? que ela é bonitinha, né? Exatamente. Beleza? Vamos lá. Verificar as respostas? Vamos verificar. Então, vamos lá. A 4, vão respondendo a 5, tá, gente? Porque ficamos muito na 4. Então, vamos lá. A 4, quais são elas, né? As formas. Aí, eles colocam assim, ó. A Isabelle, o João Vitor e o Felipe. Senhor e Vossa Alteza. Muito bem. Certinho, Senhor e Vossa Alteza. A D, uma dessas formas de tratamento revela o papel social. Eles ainda não conseguiram responder. Posso dar uma dica para vocês em relação ao chat? Pode. Se você percebeu que muita gente já respondeu a A4, A1, seja lá qual for, responda a outra. Vai para a próxima. Isso, porque aí você participa, a gente consegue ver a sua participação real, porque muita gente respondendo a mesma, às vezes a gente não consegue ver as outras, né, Andréia? E a gente quer saber realmente a sua opinião, o que você acha, o que você colocou como resposta, tá? Ok, mas nós tivemos duas respostas, né? Para a letra A. Senhor e Vossa Alteza. Senhor e Vossa Alteza, muito bem. Senhor, eu posso falar com qualquer pessoa com quem eu não tenha muita intimidade, né? Eu posso chamar de Senhor. Mas e Vossa Alteza? Quem seria Vossa Alteza? Não é para qualquer pessoa. Eu poderia chamar né? Andréia? Vossa Alteza, Andréia. Também não ia combinar. Acho que é mais fácil o e aí, belê. E aí, beleza. Acho que né? combina um pouco mais do que a Vossa Alteza, hein? A Natália respondeu a B aqui, ó. Respondeu a B? Ela respondeu. Forma de tratamento. Ela colocou que o Pero Vaz de Caminha, ela colocou escrivão. Pero Vaz de Caminha era escrivão, certinho. Esse era o papel dele. Mas o interlocutor do Pero Vaz de Caminha, quem era? Quem era o Vossa Alteza? Para quem ele estava escrevendo, né? Fica difícil, porque a gente pegou trechinhos do texto, não saber quem era, mas pelo pronome de tratamento aí, a gente tem a certeza de que seja alguém da realeza. Verdade, né? porque não é todo mundo que a gente chama de Vossa Alteza, né? Então, era para um rei, né? Naquela época tinha esse pronome de tratamento também para o rei, até o século XV, e depois, no final do século XVI, de 15 a 16, no final do 16, na verdade, foi oficializado que seria, então, Vossa Majestade. A Giovana colocou o rei, junto com você. Muito bem, Giovana. E o Michel colocou rainha. Rainha, será que as rainhas recebiam carta, tinham esse poder de tomar decisão e de se informar? Pensa bem, Michel. Sua professora de história já deve ter comentado. Exatamente. O papel da rainha naquela época. A próxima, vamos para a próxima? Vamos. 5. Ainda que você tiver encontrado alguma dificuldade quanto ao entendimento, esse texto faz referência a que acontecimento histórico justifique sua resposta com elementos do texto. E até nós já falamos, né? Sim. Sobre o achamento. Isso, o achamento, né? O achamento foi o descobrimento do Brasil, né? E existe uma referência lá no finalzinho, onde a Dani voltou, para vocês entenderem, onde havia a data, onde havia a assinatura do Pero Vaz de Caminha, beleza? Que foi maio, se eu não me engano, né? Sim, vamos para o texto 2? Ah, e esse é legal. Esse vocês vão gostar muito. Olha só, olha a diferença, né? Olhou para o celular, não importa nem o que esteja escrito, você já sabe que você conhece. Você já se identificou, né? Já se identificou. E aposto que você já ficou curioso para saber o que está escrito aí. Verdade. Né? Vamos lá? Quer que eu leia? Eu quero. Mozão, cheguei bem, já tô no hotel. Me liga mais tarde. Preciso terminar a pauta da reunião de amanhã. Para variar, o doutor Renato pediu umas alterações de última hora. E como você sempre brinca, manda quem pode, obedece ou tem prejuízo. KKKKK. Te amo, beijos. Ok, vamos lá.
Mozão, né? De onde vem esse mozão? É da música. Momoza. Ai, momozinha a música, né? Do sertanejo. Exatamente. E aí a gente tem o tô no hotel, né? Me liga, começando aí com o pronome. Beijos abreviado. Isso, VC abreviado. KKKKKK. Ela ainda fez O uma KKK antigamente era o quê, Andréia? Nada? Se alguém Nada. colocasse Potássio. KKKKK. Como diria o filósofo, potássio. Pois é. Né? Olha, obedece, manda quem pode, obedece ou tem prejuízo. Ela fez uma brincadeira, né? Porque manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Juízo. Opa, quem tem juízo. Manda quem pode, obedece ou tem prejuízo, significa o quê? Ou você faz, já que ela está numa empresa, ou você é demitido, certo? É. Vamos lá. Analisando o texto 2. Esse pode ficar, a gente pode fazer isso Juntos, né? juntos. Porque tem 9 minutinhos. Isso. Uma mensagem, o texto 2 é uma mensagem eletrônica, uma carta ou um bilhete. Vamos lá? Fácil essa, hein? Tá fácil essa, Quer hein? perguntar 2 enquanto eles A respondem? 2, eu vou perguntando. Que tipo de relacionamento parece haver entre os interlocutores do texto? E a terceira, que palavras e ou expressões comprovam a resposta dada à questão anterior? Certo? Bem legal isso daí. Já tem gente respondendo aqui, Tem ó. a primeira, vamos lá. A primeira, a Rafaele colocou aqui, mensagem eletrônica. Muito bem, Rafaela. E muito vários bem. outros, a Stephanie, Pietro, Luiz, vários outros colocaram mensagem. Segunda, que tipo de relacionamento parece haver entre os interlocutores do texto? Namorados, de namoro. Isso, ou namorados, ou eles são casados, né? Diferentemente da carta de Pero Vaz de Caminha, que o Pero Vaz de Caminha era o escrivão e quem estava esperando as notícias era o rei, ok? Olha as posições sociais bem diferentes, né? Vamos lá. E a terceira, que palavras e ou expressões comprovam a resposta dada anterior, de que eles tinham um relacionamento. Um mozão, que é muito informal, é um jeitinho diferente de falar entre casais, né? Você Cada não um vai arruma o chamar seu. um colega do trabalho de Não, mozão. não dá. Não, impossível, né? E nem o seu chefe de mozão, pelo amor de Deus. Não. A menos que ele seja o dono da empresa do seu marido.